Bom dia, meus amados irmãos, que a gloriosa e a bendita paz do Senhor Jesus esteja presente no seu coração. Eu sou o pastor Alessandro, vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, no município de Itupeva, estado de São Paulo, uma igreja sob a presidência do pastor José Honório dos Santos, e eu quero te dar boas-vindas a você que está nos assistindo hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical Virtual. Essa escola bíblica ela tem por objetivo justamente atender as necessidades dos nossos irmãos nesses dias tão difíceis, ao qual aprove a Deus, permita o Senhor nos fazer com que estejamos nos nossos lares, por uma questão de cuidado, de necessidade. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela segue. A igreja do Senhor Jesus, ela caminha. E eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos que já estão chegando. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a cada um dos irmãos, aos professores. Deus abençoe a cada um de vocês. E meus irmãos, enquanto vocês estão chegando aí, quantos irmãos estão chegando, eu quero fazer um comentário aqui muito importante, algo muito de suma importância para nós nos dias de hoje, principalmente no dia de hoje, no dia 5 de abril de 2020. Como nós bem sabemos, essa pandemia que se alastra por todo o mundo e obviamente tem afetado o nosso país, tem afetado a nossa vida de um modo geral, a economia e tantas coisas. E justamente nessa semana, o nosso excelentíssimo presidente fez uma solicitação, uma convocação a todo o povo de Deus, a todos os cristãos, a jejuarem no dia de hoje, a estarem em jejum, justamente em prol, no objetivo de que essa situação venha a passar. Bem verdade que nós sabemos que os problemas referentes ao nosso país vai muito além dessa pandemia. E eu não estou aqui, irmãos, para falar nada acerca da política. Ao contrário, nosso objetivo é estudar a palavra do Senhor, mas nós não poderíamos deixar passar isso aí simplesmente e não fazemos nenhum comentário. E eu quero ler um versículo para os irmãos, muito interessante. É o que a palavra do Senhor nos orienta acerca das pessoas que o Senhor colocou como autoridade em nosso país. Na primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, o capítulo 2, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos, rapidinho, depois nós já vamos para a nossa escola bíblica dominical. 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 ao 4, preste bem atenção, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Enquanto isso, mande um WhatsApp para os seus amigos, para os irmãos, se alguém estiver dormindo aí na sua casa, desperta aí que já começou a escola bíblica dominical. Mas antes, vamos ler esses versículos. A palavra do Senhor diz assim, olha, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, que orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmão, só para nós entendermos aqui, eu achei muito interessante quando o presidente da nossa nação solicita
aos evangélicos, aos irmãos, a jejuarem, né? Para nós, né? Vamos falar numa linguagem mais a consagrar a sua vida, né? Lógico que a gente sabe que a consagração ela é de um âmbito muito mais profundo, mas está inserido no contexto. Mas quando o nosso presidente pede isso, a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte: antes do nosso presidente solicitar isso, a palavra do Senhor já nos orienta a nós orarmos a todos aqueles que exercem autoridade. Talvez na tua Bíblia esteja assim: a todos aqueles que estão em eminência. Então, ou seja, é fundamental, é indispensável nós orarmos, nós clamarmos ao Senhor pelo nosso presidente, pelo nosso país, pela nossa nação. E olha, eu vou dizer algo aqui para você com todo respeito. Não é hora de nós cristãos discutirmos bandeira A, bandeira B, se eu votei, se eu não votei. O que você precisa ter consciência é o seguinte: Deus permitiu que o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro estivesse nesse momento governando a nossa nação. E tudo é permissão dele. Se tudo o que está acontecendo, se Deus, aprove a Deus colocá-lo, né, no grau de autoridade mais elevado que nós temos no nosso país, é permissão de Deus. E é importante você entender o seguinte agora: qual é o seu papel como cristão? Qual é o meu papel como cristão? O nosso papel como cristão nessa hora é justamente o que? Orarmos. A Bíblia manda nós orarmos. É interessante porque o mesmo Paulo que está dizendo isso, ele vai dizer o que para nós? Orai sem cessar. Nós vamos estudar a carta de Efésios. Em Efésios também Paulo vai nos orientar dizendo que orando em todo o tempo. Então, irmãos, a oração ela é fundamental. Fundamental. Tá? Então, espero que essa manhã seja uma manhã de jejum aí no seu lar. E se você, por questões de saúde, por motivos de força maior, você não está em condições para isso, mas eu tenho certeza que você pode orar. Você pode orar, você pode clamar ao Senhor. E um ponto importante, irmãos, não é só hoje que nós devemos jejuar pelo nosso país, pela nossa nação, orarmos pelas autoridades. Nós temos que orar em todo tempo, em todo tempo. Quando o nosso presidente solicita isso para nós, à luz da Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor já nos orienta isso há muito tempo a fazermos. Então é muito importante, e eu quero nesse momento aqui, antes de nós começarmos a nossa escola bíblica dominical, justamente despertar os irmãos a essa consciência. Nós temos que orar sim, e não é tempo de nós questionarmos, olha, é A, é B, é C, olha, isso, é aquilo outro. Eu respeito as suas opiniões, assim como eu creio que você também deve respeitar as minhas, mas à luz da palavra de Deus, é tempo de orarmos. Eu e você precisamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa autoridade. Ainda que você pense assim: olha, mas eu não votei nele, mas você tem que orar por ele. A palavra de Deus orienta isso. Então, irmãos, vamos nesse momento fazer uma oração, e aí já logo em seguida a gente já vai para o nosso estudo, que hoje vamos começar um novo trimestre. Eu tenho certeza que vai ser de grande bênção a todos nós. Vamos então orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, na Tua presença nos colocamos, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida. Queremos Te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Senhor, a pedido da autoridade máxima, Senhor, do nosso país, que a luz da Tua palavra é instituída por Ti. Faz parte, Senhor, da Tua vontade e do Teu plano. Nós queremos, Senhor, neste momento clamar a Ti em prol, Senhor, da vida do nosso presidente, em prol, Senhor, das autoridades, Senhor, que regem, que governam a nossa nação. Senhor, queremos pedir a Ti, Senhor, que a Tua bênção se estenda, Senhor, desde o mais alto, Senhor, até o menor.
a todos aqueles, Senhor, os quais o Senhor instituiu como autoridade, Senhor Jesus, para nós. Venha abençoar, Senhor, a presidência, Senhor Jesus, dessa nação. Venha abençoar, Senhor, os ministros. Venha abençoar, Senhor, os deputados, Senhor Jesus. Os deputados, Senhor, federais. Venha abençoar, Senhor, os senadores. Senhor, venha dar sabedoria, Senhor, para este povo, Senhor. Venha dar sabedoria para essas autoridades. Venha abençoar, Senhor Jesus, também os governadores, Senhor, de cada estado. Os deputados estaduais, Senhor. Venha abençoar, Senhor, os prefeitos, Senhor, de cada município, de cada cidade. Venha abençoar os vereadores. Senhor, venha abençoar as autoridades, Senhor. Venha abençoar, Senhor Jesus amado, os juízes. Venha abençoar, Senhor, os nossos médicos, Senhor. A todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando incansavelmente, Senhor Jesus, na área da medicina, Senhor, na área da saúde, Senhor, na busca de uma solução para este problema. Tu és fiel e poderoso, Senhor. A nossa fé, a nossa confiança está em Ti. Sara a nossa nação, Senhor. Sara este país, Senhor. Restaura, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Jesus, esta nação. Senhor, faça algo glorioso, Senhor Jesus, no meio da nação brasileira. Desperta, Senhor, homens e mulheres a viver uma vida, Senhor, piedosa. A viver, Senhor Jesus, uma vida, Senhor, realmente de verdade. Repreenda, Senhor, a corrupção. Repreenda todo o mal, Senhor, que alastra esta nação. Cura-nos, Senhor, em todos os aspectos. Cura essa nação, Senhor, espiritualmente falando. Cura, Senhor, nas questões econômicas, Senhor. Cura, Senhor Jesus amado. Cura, Senhor Jesus amado, em todos os aspectos. Restaura, Senhor, a política dessa nação. Restaura-nos, Senhor Jesus, em todos os aspectos. A Tua igreja, Senhor Jesus, brasileira, neste momento, ela está de joelhos, Senhor. Mas eu creio também que há outros servos Teus, Senhor Jesus, em outros lugares, em outras nações também, intercedendo. E eu te peço, Senhor, atenda o clamor do Teu povo, Senhor. Ouça as nossas orações. Ouça a nossa súplica, Senhor, e entre com providência. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Tu és o Senhor da nossa vida. E nós queremos, Senhor Jesus, declarar, Senhor, que esse Brasil pertence a Ti, mas para que isso aconteça, Senhor, dê sabedoria e graça para a Tua igreja, que ela venha evangelizar e venha falar de Jesus nos quatro cantos, Senhor, dessa nação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos felizes por essa manhã. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando aí. E juntos vamos estudar a palavra do Senhor, até porque ela é viva e eficaz e ela é poderosa, poderosa, poderosa. Nós vamos iniciar hoje mais um trimestre, segundo trimestre de 2020. Vamos falar sobre a carta aos Efésios, né? E a lição, ela vai tratar sobre a igreja eleita. Olha que coisa gloriosa. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, eu tenho certeza que vai ser um trimestre de grande aprendizado, de grande crescimento espiritual para todos nós. Não tenho dúvida de que todos nós seremos tremendamente edificados pela palavra do Senhor. E olha, hoje nós vamos falar sobre a carta aos Efésios, uma visão panorâmica, falando sobre saudações aos destinatários. Vamos falar também nesse trimestre sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E é uma carta, espiritualmente falando, riquíssima, que traz muitas coisas acerca da vida cristã, acerca da fé, acerca da salvação. Vai falar sobre eleição e predestinação. Esse é um assunto, irmãos, que inclusive muitos pentecostais têm muitas dúvidas acerca desse contexto de eleição e predestinação, principalmente a predestinação, que nós vamos ver dentro da nossa perspectiva arminiana, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós cremos. Por isso, irmão, você não pode deixar de estar na escola dominical.
Vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, depois libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, depois a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, depois o ministério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Depois a conduta do crente em relação à família, olha que assunto muito bom. E por fim, a batalha espiritual e as armas do crente. Efésios capítulo 6, todos nós conhecemos, né? Sabemos muito bem. Então, irmãos, é com certeza um conteúdo, né? Vai ser um trimestre de grandes experiências espirituais e de grande crescimento espiritual. O nosso textuário, ele está, obviamente, em Efésios, o capítulo 1 e o versículo 2, onde Paulo diz assim, a sua saudação aos irmãos, né? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Duas palavras importantes aqui, graça e paz. Isso faz parte, essa saudação, ela faz parte do perfil do apóstolo Paulo. Os irmãos observar em outras cartas, o apóstolo Paulo ele também começa dessa forma, dizendo graça e paz. A graça e a paz, ela é muito presente nas saudações do apóstolo Paulo. Nossa verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Olha, irmãos, propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Qual é o propósito eterno de Deus para a sua igreja? Obviamente aqui vai estar falando sobre a salvação, vai falar sobre propósito eterno, vai falar sobre vida eterna, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Vamos para a leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia aí, se caso você não tiver a lição, caso você não tenha a lição, a nossa leitura bíblica ela está ancorada em dois livros. Está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Mas antes, Efésios capítulo 1, os versículos 1 e 2. Então nós vamos ler primeiramente Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois nós vamos ler Atos capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 7, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá para Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Queridos, é muito interessante esse texto. É bom nós entendermos que, primeiramente,
Paulo ele vai justamente, os 2 primeiros versículos que nós lemos, vai falar justamente sobre a sua saudação à igreja em Éfeso, e depois Atos do capítulo 19 vai justamente falar sobre o Evangelho, né? Quando o Evangelho ele chega, na verdade, a experiência, melhor dizendo, que os nossos irmãos recebem ali em Éfeso, né? Obviamente vai falar sobre a terceira viagem, né? Está dentro do contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, como nós vamos tratar sobre a epístola, né, do apóstolo Paulo aos Efésios, é muito interessante porque essa carta ela é considerada como a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas, porque ela possui pontos fundamentais à fé cristã, apresenta pontos de conotação voltado para a vida diária, para o comportamento cristão. Vai falar justamente sobre batalhas espirituais, vai falar sobre oração, sobre perseverança. Então, a vida cristã na carta de Paulo aos Efésios, ela é muito significativa. E também acerca de todos os outros pontos que o apóstolo ele vai abordar. E nela, né, o próprio apóstolo ele vai falar sobre o propósito eterno de Deus para a igreja, que está revelada em Jesus Cristo. Então nós vamos estudar, obviamente, né, sobre os aspectos introdutórios, as principais abordagens doutrinárias da epístola, principalmente sobre vida cristã. O apóstolo ele é muito enfático nisso, e tudo isso vai nos levar, né, a ter a consciência da adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, irmãos, a carta aos Efésios ela é uma carta que ela deve ser lida, deve ser estudada, deve fazer parte da nossa meditação, né? Deve ser uma carta que nós devemos ler com muita atenção, porque há muitas lições, e principalmente a vida prática, a vida cristã e ao aperfeiçoamento. Isso é fundamental na vida cristã. A autoria, todos nós sabemos que a autoria é do nobre apóstolo Paulo, e conforme o costume da época, o apóstolo Paulo ele começa a sua carta declarando a sua identidade, trazendo obviamente a sua identidade, né? Dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E depois a sequência, quando ele fala também, olha, pela vontade de Deus, né? Nós vamos saber que obviamente ele está enfatizando, dizendo que foi o Senhor que o chamou, foi Deus que o chamou. E a prova disso, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o encontro significativo que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus, a transformação que Paulo teve. Então, realmente, Paulo ele faz jus a essas palavras quando ele fala que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada, aquele que era perseguidor agora ele passa a ser perseguido, aqueles que perseguiam os cristãos agora ele passa a pregar com graça, com autoridade, com sabedoria, e passa a ser um exemplo. Por que Paulo passa a ser um exemplo? Porque ele chega a dizer o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo realmente ele é apóstolo do Senhor Jesus pela vontade de Deus, e ao longo das suas cartas, das suas epístolas, nós vemos o testemunho de vida que o apóstolo Paulo dá, o legado que o apóstolo Paulo deixa a todos nós cristãos, né? O nome Paulo nós bem sabemos, né? O livro de Atos primeiro menciona ele como Saulo, que é o nome hebraico, e Saulo significa solicitado, e já, né, Paulo, o nome Paulo significa pequeno, que era o seu nome romano. E a gente vê também a questão da sua assinatura, né, apostólica nas 13 cartas de sua autoria. Ele começa dizendo como, né, identificando como Paulo, apóstolo, e nunca como Saulo, né? Ou seja, então isso, por certo, ele considera
o nome Paulo mais apropriado para evangelizar, né, o mundo gentílico. E outro detalhe relevante à sua reivindicação é a sua autoridade apostólica, como eu já disse aqui, quando ele fala pela vontade de Deus. Então isso traz sim a sua autoridade apostólica, ou seja, quem foi que havia lhe chamado? Quem foi que havia lhe designado para essa tão gloriosa obra, para esse tão importante ministério, né? Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, nós vamos ver o esforço que o apóstolo Paulo fez em suas viagens, na pregação do evangelho, orientando as igrejas, advertindo, exortando, consolando, não é verdade? Quantas foram as provas, as lutas, as perseguições, os desafios, os riscos de vidas que o apóstolo Paulo enfrentou. Mas olha, irmãos, foi um homem que realmente fez jus à sua palavra. Foi um homem que realmente ele combateu o bom combate, né? Mas era um homem que ele tinha palavras, por exemplo, de edificação, de consolação, de exortação. Paulo, por exemplo, quando a gente observa no que tange aos novos obreiros, Paulo ele era um grande incentivador. Quando você vê a forma com que Paulo trata, por exemplo, o jovem pastor Timóteo, o jovem pastor Tito, você vê a preocupação no crescimento e no desenvolvimento dele. E nos demais irmãos também, em referente às igrejas também. Paulo ele é muito atencioso nesse sentido. E a epístola aos Efésios é uma epístola da prisão, né, escrita num período em que Paulo se encontrava preso numa prisão domiciliar em Roma. E ele se identifica como prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor, né, o embaixador em cadeias. Então, ou seja, uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas das prisões, né, redigida aos Efésios, aos Filipenses e também Colossenses e Filemão. Então, todas essas cartas são cartas redigidas em prisões. A data e todos esses pontos eles são interessantes porque é de cunho teológico e também para o nosso conhecimento, né? Então, de acordo com Atos, após Paulo realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve então em prisão domiciliar cerca de 2 anos. E aí vai entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorre por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. O destinatário, obviamente, nós já vemos aqui, que é a cidade de Éfeso. Vamos falar um pouquinho sobre isso e aí depois nós vamos comentar um pouquinho a chegada de Paulo ali e todo esse diálogo que se dá em Atos capítulo 19 que nós lemos. Então veja, quando nós falamos da cidade de Éfeso, nós estamos falando de uma cidade muito grande, de uma cidade de uma grande relevância no mundo antigo, naquele período. Ela é fundada por volta do ano 1050 a.C. e ela torna-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, né? Hoje a atual Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu e a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Ou seja, então, isso nos dá a conotação de uma cidade oponente, né? De uma cidade grande, de uma cidade cuja as características arquitetônicas dela justamente revela toda essa grandeza. E ela, irmãos, a cidade de Éfeso, ela era considerada uma grande metrópole, porque já na época ali já tinha cerca de 500 mil habitantes. E também, quando se fala em Éfeso, nós estamos falando de um importante centro cultural do mundo antigo, ficando apenas atrás de Roma e de Alexandria, né? Nós estávamos em Atos 19, fala sobre Apolo. Apolo ele era de Alexandria, tá?
Então, quando nós estamos falando de Éfeso, né, a importância cultural que Éfeso tem no mundo antigo fica atrás apenas de Roma e de Alexandria. E além disso também, um ponto muito importante no que tange a economia da época, na cidade de Éfeso havia também um grande banco na sua época ali, onde muitas pessoas iam ali e pegavam dinheiros emprestados, tá? Isso é uma referência até do escritor muito conhecido, o Lawrence Richards, é um escritor da CPAD, e ele traz essa nota muito importante, né, acerca da cidade de Éfeso. Esse banco, um banco muito importante, já no período, já ali no mundo antigo, onde as pessoas tinham acesso, tá? Então, olha só, é uma cidade de uma grande importância, né? É uma das maiores cidades ali do mar Mediterrâneo. Então tinha seu peso, tinha sua importância também. Além disso, também tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então, ou seja, grande, né? Falar também da cidade de Éfeso, também nós temos que lembrar que muito próximo ali ficava um estádio, né? Um estádio, melhor dizendo, com pistas de corridas e arenas, onde havia ali lutas entre animais selvagens, entre homens e animais e assim por diante. Então, os irmãos percebem que o contexto cultural da cidade, a cidade ali nos dias do apóstolo Paulo, ela era uma cidade muito relevante, politicamente falando, economicamente falando e também culturalmente. Então ela era uma cidade que tinha um peso, 500 mil habitantes, ou seja, é muita gente, né? Um estádio para comportar 25 mil espectadores, isso no ano 60, né, antes de Cristo, ou seja, é de grande relevância. Então nós temos que considerar muito isso. Mas olha só que interessante, e a religiosidade em Éfeso? Aí nós temos um problema muito grande ali, tá? Porque na cidade ali você tinha o templo, né, da deusa Diana, né, o templo de Artemis, né, que era da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. E esse templo, para os irmãos terem ideia também, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então os irmãos percebem que era tudo relevante ali em Éfeso, né? Tudo muito importante. E a religiosidade também, obviamente, tinha um peso muito grande no mundo antigo. Tá? Um templo como esse da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo, ou seja, atraía muitos turistas. Muitas pessoas iam a Éfeso. E era um templo construído de mármore, ou seja, tinha toda uma estrutura que chamava a atenção das pessoas ali. E além disso também, como nós falamos sobre a economia, falando desse grande banco que existia lá, a economia da cidade também, ela dependia muito dos turistas que a visitavam, né? Então, ou seja, você tinha um fluxo de pessoas muito grande passando por ali. E a maior fonte de renda também ali era o comércio de nicho de pratas, vendidos inclusive no templo, né? Razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, você tem ali um contexto, né, um contexto social ali de pessoas com muita cultura, de pessoas com muito conhecimento, de pessoas, por exemplo, com práticas religiosas pagãs. Você tem pessoas mergulhadas na idolatria, né? Você tinha pessoas também muito cultas, porque ali também tinha biblioteca, o conhecimento ali também era algo que as pessoas encaravam com grande relevância. Mas Paulo é enviado para essa cidade com uma mensagem de Deus e com um propósito glorioso, e a gente vê justamente a atuação do Espírito Santo de Deus quando Paulo vai para Éfeso, né? Então veja, a igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade aos seus redores durante 3 anos, né? Quando ele chega em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo.
E aí eu quero justamente voltar com vocês ali em Atos capítulo 19, que é a nossa leitura, só para nós entendermos bem o contexto dessa lição. Atos 19 vai dizer o seguinte: olha, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, ou seja, Apolo ficou em Corinto, Paulo então ele passa por todas as regiões superiores, tá? Essas regiões superiores, na verdade, está falando em regiões montanhosas ali da Galácia, tá? Ou seja, possivelmente ali está falando que Paulo, por certo, passou por igrejas ali na região da Galácia, nessa região montanhosa, e ele vai então descendo para essa região litorânea, que é justamente a cidade de Éfeso. Então ele passa por essa região, e aí quando ele desce até Éfeso, quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos. E aí é muito importante você entender essa passagem aqui, que aí quando Paulo chega, Paulo então ele faz a seguinte pergunta aos irmãos: olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Vocês já tiveram essa experiência? Já receberam o Espírito Santo de Deus? E irmãos, é interessante o que esses discípulos respondem a Paulo. Esses discípulos eles são muito sinceros, ao ponto de chegar e dizer assim: olha, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo então, é muito interessante que Paulo então não menospreza os irmãos, Paulo então não despreza os irmãos, Paulo então faz uma seguinte pergunta, dizendo assim: então olha, em que sois batizados? Então me fale sobre o batismo de vocês. Aí eles falam: olha, nós somos batizados no batismo de João, E Paulo então considera até esse ponto que eles haviam vivido, Os irmãos observam que Paulo em momento algum menospreza eles, dizendo: poxa irmãos, poxa, vocês estão parados no tempo, só aí no batismo de João e tal. Mas aí Paulo fala o seguinte: olha irmãos, João ele batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, irmãos, o texto, se nós analisarmos bem, duas coisas importantes que a gente precisa entender, assim, quando eles falam aqui: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, mas eles eram batizados no batismo de João. Então vamos entender, se eles eram batizados no batismo de João, como é que qual era o discurso de João a batizar as pessoas? Só para nós entendermos bem o que significa isso. Nós nem sequer sabemos, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O batismo de João quando batizava as pessoas, dizia o que para as pessoas? Os evangelhos vai dizer isso: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então olha só, o batismo de João, quando João os batizava, João estava dizendo que, olha, é importante que vocês se arrependam. A mensagem de João é essa, inclusive. João é o precursor de Jesus e ele vem com uma mensagem dizendo que arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E o batismo de João, então, ele é enfático: olha, o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqueles que eram batizados no batismo de João, eles eram batizados porque estavam se arrependendo dos seus pecados, mas estavam aguardando que viria o Messias. E quando Jesus vem para batizar João, quando João vê Jesus, e quando Jesus vai até João para ser batizado, desculpe aqui a inversão, mas quando Jesus vai até João para ser batizado, o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado, a gente vai ver que tem todo aquele processo, em que quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo em forma de uma pomba desce sobre ele, a voz do Pai então ecoa dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo.
um ponto importante aqui que você precisa entender. João, então, quando batizava, dizia que o que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqueles que eram batizados, eles tinham consciência de que Jesus viria e que também a pessoa do Espírito Santo, que haveria uma promessa do Espírito Santo, né? Então, quando Paulo chega para eles lá e pergunta assim: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? É bom entender o seguinte: eles ainda não tinham vivido essa experiência. Eles ainda não tinham vivido a experiência, por exemplo, que a igreja, que os irmãos lá em Atos, o capítulo 2, lá em Jerusalém viveram, né? A infusão do Espírito, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Até porque é bom a gente entender que a manifestação, o derramamento do Espírito Santo de Deus é uma promessa que já estava registrado já no Antigo Testamento. Haja visto que o próprio profeta Joel profetizou acerca disso e outros também profetizaram acerca da infusão, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, eles tinham conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo, mas eles não tinham vivido a experiência, né? A experiência, ou seja, irmãos, imagine assim, como cristãos, é como se eles tivessem ido até certo ponto e espiritualmente falando, eles estavam parados ali. Eles estavam parados. Então, quando Paulo chega e pergunta para eles assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Então, quer dizer, a resposta que eles dão é como assim: olha, nós nem sequer sabemos que o Espírito Santo já desceu, que o Espírito Santo já veio e assim por diante. Então, assim, a experiência do Pentecoste que a igreja já tinha vivido em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, quando nós lemos, por exemplo, a igreja em Jerusalém tinha vivido, os nossos irmãos aqui não tinham vivido ainda. E aí então, por isso que Paulo então fala para eles: olha, certamente o batismo de João é um batismo por arrependimento, mas é importante vocês entenderem que quando João estava batizando, João estava dizendo para vocês crerem naquele que viria após, isso é, Jesus Cristo. Ou seja, então o que acontecia? Faltava uma grande experiência espiritual para a vida deles. Eles não tinham vivido ainda a experiência do derramamento do Espírito Santo de Deus. Eles ainda não haviam tido essa experiência gloriosa. Eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles ainda não tinham vivido essa experiência, né, que faz com que o crente receba revestimento do poder de Deus, revestimento do Espírito Santo, que eles sejam testemunha, que eles preguem o Evangelho até os confins da terra. E veja, isso é uma promessa. Receber o Espírito Santo de Deus é uma promessa. Em Lucas capítulo 11, versículo 30, Jesus ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim: olha, se vocês, sendo maus, né, como pais, vocês dão coisas boas aos seus filhos, né, olha só, o Pai, ele vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, é uma promessa do Pai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então, por exemplo, né, um cristão quando ora: ó Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, Senhor, envia o teu Espírito, enche-me da tua graça, enche-me do teu poder, enche-me do teu Espírito Santo. Isso é uma promessa de Deus, irmãos. O próprio Deus prometeu isso a nós, e isso é justamente ratificado pelo Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 30, se você puder, leia aí na sua casa. Então veja, eles estavam espiritualmente falando, vamos dizer assim, eles estavam parados no tempo. E é um problema muito grande, irmãos, quando o crente para no tempo. O crente, quando para no tempo, ele deixa de viver experiências espirituais, ele deixa de crescer em graça, ele deixa de crescer em conhecimento, ele deixa de viver a experiência de buscar e de receber os dons espirituais. Isso é um problema muito sério. E aí, irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como que você está espiritualmente falando? Você tem vivido a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Mesmo nesse momento que nós estamos em casa, né? Mas a gente sabe que é uma promessa do Senhor Jesus, quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, será que você tem vivido esse momento de
de oração, de busca? Você tem sentido a glória de Deus na sua casa? Você tem buscado renovo espiritual na sua casa? Você tem pedido para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua mente, venha trabalhar no seu coração, venha te dar graça, venha te dar sabedoria, para quando nós sairmos desse momento de quarentena, você falar de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, no seu trabalho, você ir buscar o Senhor, você voltar aos cultos na casa de Deus e você buscar dons espirituais, você receber o revestimento do Espírito Santo para você ser testemunha até os confins da terra. O que você tem feito? O que você tem feito? Você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Paulo faz essa pergunta. E eles ainda não haviam recebido. Ou seja, irmãos, espiritualmente falando, eles estavam incompletos. E é um problema, irmãos. Crente incompleto é um problema. Do Senhor Jesus, Ele quer que a gente viva na plenitude do seu Espírito. Deus, Ele quer que a gente viva no seu poder, na sua graça, que você mergulhe no oceano do Espírito e viva as novidades de vida que o Senhor tem para você. Mas olha que interessante, eles ouvem, eles são batizados, eles recebem o poder, e aí diz a Bíblia que Paulo impõe as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo, e olha que coisa gloriosa, irmãos. Eles são batizados no Espírito Santo, porque eles começam a falar em línguas e a profetizar. Olha que coisa interessante, olha a atuação do Espírito Santo de Deus. Isso me chama muita atenção. Há tempos atrás eles sequer tinham conhecimento acerca da atuação do Espírito Santo. E em pouco tempo, irmãos, aqueles irmãos eles já haviam sido batizados, receberam o poder do Espírito Santo e não só estavam falando em línguas, como eles estavam profetizando. Ou seja, eles ouviram, exatamente, eles creram e eles receberam. Então, querido irmão, que essa lição da escola dominical, ela venha te despertar, ela venha despertar a sua fé, despertar a sua confiança, venha despertar você a viver algo especial, a viver algo novo da parte do Senhor, a viver justamente aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Então, Paulo encontra eles espiritualmente, vamos dizer, parados no tempo, mas eles recebem a virtude, eles creem no batismo, são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em novas línguas e começam a profetizar. Ou seja, é algo glorioso. Sabe o que eu quero dizer para você? A experiência, quando nós vivemos experiências com o Espírito Santo, as experiências com o Espírito Santo é significativa, são transformadoras. Então veja só, qual é o propósito, né? Qual é o propósito, então, dessa carta? Ela não aborda nenhum problema específico, né? Como outras cartas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, nós recebemos algumas ênfases que sinalizam soluções de algumas questões. Tá? Então, por exemplo, havia novos convertidos, né? Essa experiência que nós lemos aqui, ela é muito importante isso. Novos convertidos que vinham do mundo helênico, que praticavam religiões melhores de mistérios e magias, e aí então Paulo tem que ensinar esses irmãos, tem que orientar esses irmãos, né? Agora fazendo parte ali do corpo dessa igreja. Então era muito importante isso, né? E Paulo então ele vai ser muito enfático dizendo que Cristo ele está no controle do universo inteiro. E olha que interessante, né? Isso tem um significado muito grande para nós hoje, né? Com todo esse problema que está acontecendo no mundo, irmãos, Deus está no controle do mundo. Deus está no controle do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas, tá? E aí também a gente vê outros pontos, né, onde Paulo ele enfatiza, por exemplo, o passado daqueles cristãos que eram marcados pela imoralidade, pela bebedeira, pela prostituição, né? E aí a gente sabe que prostituição e embriaguez, irmão, são duas coisas que elas mesmo que vão caminhando muito juntas ali, né? Então veja, bebedeira, prostituição, isso é tudo coisas, são tudo comportamentos que afastam a pessoa do reino de Deus, né? O imoral, a prostituição e o viciado, ou seja, o alcoólatra, ele não vai herdar o reino de Deus, né? Olha, mais uma vez
salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, ou seja, um novo padrão, um novo modo de ser, um novo modo de viver. E aí ele ainda vai destacar a preocupação, olha, com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios, né? Os irmãos percebem, olha a saudação de Paulo. A saudação de Paulo é significativa. Ele vai dizer o quê? Né? Graça e paz. Né? A graça de Cristo que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Somos salvos pela graça. Ele vai dizer também, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Nós somos justificados também pela fé, nós temos paz com Deus, né? Ou seja, essa graça salvadora, essa graça que nos regenera, e pela graça nós caminhamos, pela graça nós vencemos o mundo, pela graça nós triunfamos, pela graça nós atravessamos a adversidade, né? A graça nos faz, também nos leva a viver uma vida de perseverança, de comunhão, de propósito com Deus, né? E a paz, quando ele fala a paz é glorioso, irmãos. A paz para com Deus. A Bíblia fala, justificado pela fé, temos paz com Deus, né? A Bíblia fala também que a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E mesmo em momentos de tribulação nós temos paz. Jesus, ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz do Senhor, ela é gloriosa. Então veja, a graça e a paz do Senhor, irmãos, elas nos fazem triunfar em Cristo Jesus, nos faz caminhar. Então Paulo, ele zela justamente por isso, por essa unidade, né, e a paz entre judeus e gentios. Enfatiza que pelo plano universal da redenção, o plano da salvação é para ambos, né? E sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor, né, aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. E a gente vê que o perfil de pastor do apóstolo Paulo, ele é muito relevante, né? Então veja, atender às necessidades da igreja. Por isso a carta é apontada para os estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem da carta aos Efésios, né? Gira em torno de duas temáticas. Quais são elas? Cristo, cabeça da igreja. A igreja de Cristo como um corpo, essa é uma outra, e Cristo como cabeça. E aí a gente sabe que se a igreja é como um corpo, isso está falando de unidade. Está falando do quê? De que somos um em Cristo Jesus, e sendo um corpo, cada um tem a sua participação, cada um tem a sua particularidade, e o Senhor chamou a cada um conforme Ele quer, né? Os dons espirituais é dado segundo a medida da fé, conforme a vontade do Senhor. Então veja, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então quando falamos em corpo, falamos de unidade. Falando de corpo também, a gente sabe que um membro não vai desprezar o outro, não é verdade? Por exemplo, as mãos não vão desprezar os pés, porque todos têm uma afinidade, todos têm um propósito, não é verdade? E o corpo no todo tem uma utilidade muito grande. Então veja, só que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que dá o comando. Cristo é aquele que orienta. Então essas duas temáticas são muito relevantes. Cristo, cabeça da igreja, e a igreja como corpo de Cristo. E podemos também classificar os desdobramentos, né, desse assunto nos seguintes eixos temáticos, né? A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, né? A salvação eterna e gloriosa mediante a Jesus, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Então veja a experiência que as pessoas têm na pessoa bendita do Espírito Santo, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, né? A revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então veja, revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A gente sabe que o atuar, o trabalhar do Espírito Santo, ele começa ainda, né, quando o pecador está
abrindo o seu coração, ouvindo a palavra do Senhor, aí o Espírito Santo ele começa a convencer o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. E depois também vai falar sobre um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação. Então veja, fomos chamados para dar frutos, fomos chamados para ser frutíferos, árvore frutífera, ser bênção no reino de Deus e na adoração e na intercessão no Espírito. Então veja, os nossos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo, olha, tudo isso o apóstolo Paulo ele vai abordar na carta aos Efésios. Então ela contém uma combinação de doutrina de fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que Ele espera que a igreja faça. E é muito importante nós entendermos isso. O que é que o Senhor espera que a sua igreja faça? O que é que o Senhor espera que eu faça como membro do corpo de Cristo? O que é que o Senhor espera que você faça? E mais uma pergunta para a nossa reflexão, né? Estamos fazendo aquilo que o Senhor quer? Estamos fazendo realmente a vontade dEle? Um dos aspectos da vontade dEle é nós vivemos em comunhão. Né? Uma das coisas que o Senhor quer de nós, que nós vivamos uma vida santa, uma vida separada, uma vida santificada, chamado para fazer a diferença. Uma das coisas que o Senhor Jesus, uma das coisas que o Senhor espera da sua igreja é viver em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma das coisas que o Senhor espera de nós é sermos santos, é obedecermos a sua palavra. Ou seja, irmãos, é um campo tão amplo isso. E resta saber, será que estamos vivendo? Será que estamos vivendo da forma com que Deus espera que nós estamos vivendo? Então, pense sobre isso. Analise bem. Tá? Essa carta ela vai nos levar a rever o nosso modo de vida. Essa carta ela vai nos convidar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida de acordo com os propósitos do Senhor, uma vida voltada aos pés de Cristo. Tá? É uma carta também, irmãos, ela vai falar muito, só para os irmãos terem ideia, ela vai falar sobre as riquezas da bondade de Deus. Ela vai nos trazer riquezas espirituais muito grandes, o qual nós, salvos em Cristo Jesus, precisamos e devemos vencer. Então, amados, que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde. E olha, vamos fazer de tudo. Vamos fazer de tudo para permanecermos fiéis ao Senhor. Vamos fazer de tudo para servir ao Senhor com alegria. E eu conto com a sua presença virtual na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que essa quarentena vai passar, tudo isso vai passar. E um dia nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Tenho certeza que você que não, por certo não é de Itupeva, não congrega na nossa denominação, mas eu tenho certeza que você vai lá para a sua igreja adorar o Senhor, vai para a Escola Bíblica Dominical, vai estudar e aprender a palavra do Senhor. E domingo que vem nós temos uma lição muito importante falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Não perca, convide outros irmãos, chame outras pessoas para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Esse tempo que você está na sua casa recluso aí, olha, é uma oportunidade de você ler e estudar a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero mandar um forte abraço, mesmo a todos os nossos professores da Escola Dominical. Deus abençoe as nossas professoras, da classe das irmãs, professores, o nosso irmão Felipe, a nossa irmã Janete, a irmã Elaine. Deus abençoe a irmã Viviane Hilário também, são professoras,
professores que estão ali trabalhando, nossos jovens também, irmã Sandra, Deus abençoe, João Batista, Deus abençoe pastor Benedito, irmão Edivaldo, presbítero, nosso irmão Edivaldo, nosso irmão presbítero Antônio, Deus abençoe nossos irmãos do modo geral, os nossos professores do departamento infantil, as professoras, né? Deus abençoe irmã Vanessa, irmã Janete, irmã Marilene, a irmã Thalita, olha, as demais irmãs ali, que pelo domingo de manhã a gente vê elas trabalhando ali assiduamente, os professores também dos adolescentes, Fabinho, Deru, a outra Thalita, Deus abençoe vocês, olha, que o Senhor Jesus faça próspero o caminho de vocês, e eu tenho certeza que mesmo nesse momento de quarentena, nossos irmãos, olha, eles estão gravando aulas, viu? Assim que encerrar essa aula, irmãos, depois nós vamos disponibilizar essa aula no YouTube, na página oficial, no perfil oficial da nossa igreja, vamos também fazer o upload das aulas das nossas irmãs, então não deixe de participar. Eu também quero estender o meu abraço às congregações, os irmãos também nas congregações estão gravando, né, estão transmitindo a escola dominical. Amados, Deus abençoe você grandemente. Quero mandar o meu abraço aqui ao pastor Alessandro Freitas, a Tati, aos irmãos lá do Monte Serrato. Irmãos, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Quero também mandar o meu abraço ao presbítero Idom, à sua esposa, né, ao nosso irmão Edilson, a Fabiana, né, os irmãos ali da velha Monte Serrato. Deus abençoe os nossos irmãos. Os irmãos também lá do Quilombo, pastor Neviton, irmã Neide, Sérgio, César. Deus abençoe os irmãos, que Deus, só o Senhor para recompensar cada um de vocês, né? Ali no Jardim Europa, presbítero Nelson, esposa Viviana, os irmãos ali, Deus abençoe o Renato, Deus abençoe o Ricardo, né? Os irmãos ali do Jardim Europa, meu abraço, meu carinho a Janaína e aos demais irmãos. Deus abençoe também os nossos irmãos ali da Vila São João, pastor Miro, meu amigo, irmã Aliette. Deus abençoe aos nossos irmãos, aos professores ali, Jorginho, pastor Valdecir. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos ali, a irmã Luana, o Kel. Receba o nosso abraço, né? E subindo mais adiante, nossos irmãos do Terra Brasília, Deus abençoe Jorge, presbítero Jorge, Kelly, né, os professores ali, o irmão Joel, a Jéssica. Deus abençoe o presbítero, nosso irmão Zezão, a família, os irmãos ali do Terra Brasília. Que o Senhor Jesus, olha, abençoe vocês de uma forma maravilhosa, a família Risse. Aos irmãos, receba o nosso abraço. Irmãos do Parque das Hortênsias, né? Presbítero Marcelo Aderaldo, querido Marcelinho, irmã Luciana, os irmãos ali daquela igreja, qual tem um apreço, um amor muito grande por vocês ali, né? Deus abençoe os nossos irmãos, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. E também não posso deixar os nossos queridos irmãos do Fazenda São Pedro, presbítero Odair, né, Fabíola. Deus abençoe os nossos irmãos ali, presbítero Rosivaldo, né, aos nossos irmãos, né, teve bolo ontem sim, aos nossos irmãos, recebam o nosso abraço, nosso pastor presidente, pastor José Honório, nosso superintendente, pastor Valdemar Brito Oliveira, professora Ana Maria. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu também quero agradecer de coração, né? Ontem meu celular tocou, o telefone tocou, mensagem via Facebook, mensagem via Instagram. Quero agradecer aos irmãos que nos deram os parabéns, nos felicitaram pela passagem do nosso aniversário. Louvo ao Senhor. A vida, irmãos, ela só faz sentido quando nós somos úteis ao reino de Deus e às pessoas. Esse é o meu desejo. Ser útil no reino de Deus. E obviamente eu não posso deixar de mandar um abraço aqui à minha esposa, né? O amor da minha vida, que me motiva, me incentiva, sempre está ao meu lado. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha digníssima esposa. Então, irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe também a irmã Elisa, né? Os irmãos vão sempre mandando as mensagens e aqui nós vamos agradecendo. Dudu, Deus abençoe Eduardo, Ângela,
irmão Elias Carneiro, Renato Piazzaroli, Deus abençoe Renato Piazzaroli, né? Melhor dizendo. Deus abençoe. Olha, que o Senhor Jesus abençoe você. Que a sua semana seja de bênção, né? Não posso deixar também de esquecer do pastor Benedito, irmã Sandra Pastor. Deus abençoe também a irmã Sueli, irmão Edivaldo, irmão presbítero Edinaldo. Irmão, tem tanta gente bonita, né? Irmão Antônio Domeneghetti, irmã Sônia. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, né? Deus abençoe o irmão Wilson, irmã Lana, cada um de vocês aí, sejam abençoados pelo Senhor, né? A irmã Nilza, a Tânia, Deus abençoe meu irmão Josiel, Julinho, a Karen, o Richard, a Raíssa, a Paula, o Cauã. Deus abençoe a cada um de vocês, irmão, um beijo no coração de vocês, que esse domingo seja um domingo de bênção, que esse domingo seja um domingo de vitória. Luiz Gonzaga, receba o nosso abraço, toda a família, irmã Esther, todos vocês aí. Olha, irmãos, por gentileza, hoje à noite, por volta lá das 19 horas, nós vamos ter a nossa live. Culto de louvor, culto de gratidão, culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. E olha, em nome de Jesus, vamos estar juntos ali, né? Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Maestro Gilberto Hilário, receba o nosso abraço. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você, domingo de bênção, de paz e de alegria. Daniel, Deus abençoe Daniel, que proporcionou o microfone aqui para mim, Daniel Gaspar, né? Assim, quando o comércio abrir, irmão, não deixe de prestigiar o irmão Daniel, a Dani Silva. Deus abençoe a cada um dos irmãos no precioso nome de Jesus. Papai, mamãe, né? Daqui a pouco, olha, começa as aulas, e eu acredito que elas já estão nas redes sociais, mas chama seu filho, chama sua filha, né? É tempo de estudarmos a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus. A paz do Senhor. Um domingo de bênção a você.